Oi, bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera em queda de quase 0,5% aos 110 mil pontos. O dólar cai e é negociado a R$ 4,94 agora. O mercado abre hoje com a mais nova regra fiscal do Brasil, aprovada na Câmara dos Deputados. O texto base do marco recebeu 372 votos favoráveis e 108 contrários. Uma ampla maioria que garantiu essa vitória para o governo Lula. Ainda faltam aí votar os destaques desse texto, o que deve acontecer ainda hoje. Depois, o texto vai direto para o Senado e, se aprovado no Congresso, o novo marco fiscal vai substituir, lembrando, o teto de gastos criado ainda no governo de Michel Temer. Entre os trechos mantidos no limite de gastos está a complementação que a União deve fazer ao Fundeb e as despesas com o piso da enfermagem. Depois da aprovação do texto base da nova regra fiscal, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que a proposta que passou é equilibrada e agregou votos de diferentes posições políticas. Vamos ouvir o que ele diz? A demonstração do painel, tanto na urgência quanto no mérito, demonstra que o texto tinha discussão, tinha maturidade, era um texto equilibrado, tanto é que as posições mais à esquerda e mais à direita convergiram em votar determinadas matérias, ou inclusive o mérito de maneira uníssona, e a grande maioria da casa, mais de 370 deputados, optaram por aprovar um novo marco fiscal para que a gente tenha um rumo, para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente tenha uma medida mais justa, sempre garantindo que as despesas correrão em menor número do que as receitas, com responsabilidade fiscal, mas olhando também um pouco para o social, no sentido mais amplo das matérias que precisam ser discutidas aqui durante o ano. Agora a gente fala das bolsas internacionais, porque os futuros americanos abriram em queda nessa quarta-feira, seguindo o caminho aí das bolsas ontem, que também fecharam em forte queda com a falta de progresso nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Hoje pela manhã, a gente acontece uma nova reunião entre os negociadores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente da Câmara, Kevin McCarthy. É mais uma tentativa de elevar o teto da dívida americana e evitar um calote. Enquanto os republicanos pressionam então por cortes, os democratas sugerem manter os gastos estáveis. O Departamento do Tesouro já alertou que pode ficar sem dinheiro para atender essas demandas, as necessidades, já a partir do dia 1º de junho. Ontem, o McCarthy disse que não está nem um pouco perto de chegar a um acordo com o presidente Joe Biden. Para o estrategista-chefe da Guide Investimentos, o Alex Lima, há bastante frustração nesse momento pela dificuldade de se avançar com essas negociações. Vamos ouvir? Qualitativamente, acho que piorou bastante o teor da conversa, todo o otimismo que se viu entre republicanos e democratas que a situação seria resolvida. Até o final de semana, aquele otimismo parece que sumiu e o teor da conversa é pior, no sentido que parece que há bastante frustração, que as questões orçamentárias não conseguem ser resolvidas nem no meio termo entre republicanos e democratas, então qualitativamente piorou. A configuração indo para frente é um pouco pior. Estatisticamente, o teto de gastos dos Estados Unidos é sempre estendido nas últimas décadas, mas geralmente é antecipado por estresse de mercado. A bolsa chega a cair 5, 6, 7, 10% até, olhando o S&P 500. Isso não aconteceu dessa vez, então o mercado está bastante complacente, apostando que nada vai acontecer. Isso cria menos incentivo para os legisladores resolverem a situação. E ao mesmo tempo não tem uma narrativa de que o outro lado é culpado. Parece que a bomba não está do lado de ninguém, que é uma coisa que aconteceu um pouco tempo atrás. Isso cria menos incentivos para resolver logo. E ainda nos Estados Unidos, pessoal, o Federal Reserve vai divulgar hoje à tarde a ata da última reunião de política monetária do começo do mês de maio, quando aumentou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Vai ser muito importante analisar esse comunicado para entendermos, então, se existe a possibilidade de encerramento desse ciclo de altas nos juros lá nos Estados Unidos. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto 12h25 com todas as atualizações do mercado de hoje. Você fica agora com o Live CNN com a Elisa Vec. A gente se vê logo mais.